Olá, pessoal! Estamos aqui para a aula do número 14, nosso segundo número de superação. 14/5 é um número bem ligado à mudança e ao desapego. Por quê, gente? Porque o 5, que é a soma do 14, 1 mais 4 é o 5. E o 5 é o número das mudanças, o número da modificação da vida, né? E para a gente modificar, a gente tem que desapegar daquilo que é velho, né? Então, o 14, a primeira palavra que eu quero que vocês gravem do 14 é desapego. É uma das principais palavras que vocês têm que guardar para o número 14. O 14, ele tem que desapegar para mudar, né? Então, o 14 indica que a pessoa, ela tem um apego excessivo às coisas e às situações. Por exemplo, quando ela está na família dela de nascimento, ela tem um apego à casa, ela tem apego às coisas de família, objetos de família, a tradições, apego à dificuldade de sair de casa para ir viver a vida, né? E fica presa àquela situação descontente. Então, o 14, gente, ele traz uma pessoa que é apegada sim, mas que está apegada a uma coisa que não está gostando, né? Então, o 14, ele aguenta, ele vai aguentando, até que ele não pode mais aguentar, ele chuta o balde. Tá? A forma de libertação do 14 é chutando o balde, é explodindo, é indo embora, virando a página de uma forma drástica, de uma forma repentina e sem dar sinal para ninguém que ele estava descontente. Né? Ele está lá no mundinho dele, quieto, aguentando, mas não tem a capacidade de chegar para as pessoas e falar, olha, isso aqui não está legal, vamos mudar. Como a gente pode mudar? Como que a gente pode fazer essa mudança? O que a gente pode melhorar? Não, o 14, ele acha que ele tem que aguentar. Então, ele vai aguentando até o dia que ele não suporta mais, entornou o balde e aí ele vai embora, ele explode, tem explosões de raiva, explosões de assim, brigas, né? E quando isso acontece, é a forma que ele tem de mudar. Por quê, gente? Porque a dificuldade é muito grande do 14 em mudar. Tá certo fazer assim? Tá errado? Não estou aqui para julgar, mas é a forma que o 14 tem, é explodindo, né? Quando ele explode, que ele vai embora, que ele faz as coisas, é que ele vai parar para pensar. Porque o 5, eu não sei se vocês lembram do 5, né? Ele faz para depois pensar. E o 14, mais ainda. Só que o 14, ele tem uma finalidade, a libertação. Essa é outra palavra que vocês têm que guardar do número 14, liberdade. A liberdade para o 14/5 é o seu bem, o seu patrimônio mais importante. Só que é uma forma errada de buscar a liberdade. Ele tem conceitos errados de liberdade. Primeiro conceito do 14, sempre tem um culpado, né? Sempre é o pai, a mãe, o irmão, o marido, a mulher, sempre o chefe, alguém tem a culpa por ele estar naquela situação onde ele não pode exercer a liberdade que ele gostaria. Ele não pode ir embora, ele não pode abandonar, e ele vai aguentando, né? Então, a primeira coisa, tem que ter um culpado. Sempre coloca a culpa no outro, em vez de tentar resolver a própria situação, porque não está bem para você. A gente pode negociar com as pessoas, né? Falar, olha, isso que você faz, eu não gosto. Será que você pode mudar? Ou será que, sabe, eu posso ir para aquela outra sala? Ou eu posso fazer diferente? Ou então exigir os seus direitos. Olha, eu estou aqui, eu preciso de tais e tais coisas. Não, o 14 ele vai só aguentando, sem dar sinal de que está insatisfeito. Né? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é a falta de entendimento.
Falta de entendimento do 14 é muito grande, gente. O 14 tem assim, não consegue perceber as situações dentro da realidade. Ele acha sempre que tem o culpado, que ele está sendo aprisionado, que ele está sendo obrigado a fazer tal coisa. Não. O 14, ele tem que entender a situação. E antes de entender a situação, ele tem que entender a si próprio. Porque o 14 é o tipo de pessoa, assim, que pensa uma coisa, sente outra, deseja uma terceira e faz uma quarta. Por quê, gente? Porque ele faz não aquilo que ele pensa, não aquilo que ele sente, não aquilo que ele quer, e sim aquilo que ele acha correto de ser feito. Porque a gente está vindo aqui do 1 e do 4, né, gente? Então, o 1 é a individualidade que quer, né, ficar dentro do 4, quer estar dentro dos padrões, quer estar dentro das estruturas, das regras, e não consegue, né? Aquilo traz muita infelicidade, e ele precisa mudar isso. Ele tem que sair desses padrões sociais, das regras, das tradições, e ele tem que inovar, ele tem que mudar. E aí tem outro aspecto do 14 que é muito, muito importante, que assim, ele pode buscar a liberdade de forma errada, né? Ele quer se transportar para outro lugar, para outra situação. E aí, gente, muito cuidado. O 14 tem uma tendência para drogas e bebidas, para ser dependente, né, de drogas e bebidas, que é muito grande. Isso é por quê? Porque ele não aguenta a realidade que ele está. Ele não aguenta a situação que está. E ele quer sair dali, né? Ele quer tomar uma droga e viajar para outro lugar, sonhar para outro lugar. Ele quer beber para não ver a realidade da coisa. Então, o 14, ele pode se enganar demais e se destruir demais, porque ele busca a liberdade de forma errada. Certo? A liberdade do 5, que é um viajante, que é desapego, que é aventureiro, ele deseja demais isso. E aí pode ir fazendo besteira para não assumir responsabilidade. O 4, gente, você lembra? O 4 é responsabilidade. Então, o 14/5, ele quer se ver livre das responsabilidades. Certo? Então, pode ir para droga, pode ir para bebida e abortos, né? Então, o aborto também está ligado ao número 14, que é um número kármico, que a gente tem que responder por aquilo que a gente faz, né, gente? Então, o 14, ele não quer assumir a criança que ele está gerando ali, né? Seja ele homem ou mulher, ele não quer assumir aquela responsabilidade de criar um filho, porque acha que é a hora errada, porque acha que é a pessoa errada, porque acha que a situação não está favorável, porque acha que não tem dinheiro agora para criar, porque ainda não se formou, porque, enfim, tem inúmeras justificativas que o 14 pode dar para não assumir a responsabilidade de um filho ou da própria vida. O 14 precisa pegar as rédeas da sua vida nas suas mãos, né? E ele precisa se libertar da família, se libertar dos conceitos, se libertar das imposições sociais, principalmente das imposições sociais. Então, é muito comum, por exemplo, o 14, ele pensa muito no dinheiro, ele é muito apegado ao dinheiro, é muito apegado à situação financeira, a padrão de vida. Então, ele tem muito medo da miséria. Não é porque ele é apegado, porque ele gosta disso ou daquilo. Não, é porque ele tem medo da miséria. O 14 é um número que tem mais medo da miséria, então ele fica guardando centavinhos, sabe, gente? Ele é pouco generoso, né? Então, ele fica na mesquinhez, ele fica na falta de generosidade para com ele mesmo.
e para com a vida, porque generosidade, gente, não é só dar dinheiro, não é só se desprender de um valor ou de um momento de trabalho ou de um tempo. Não, generosidade vem de dentro, generosidade de vida, generosidade de sentimento, generosidade de viver, né? De ter, né? Aquela possibilidade, porque ele acha que ele não é merecedor. O 14 tem um problema muito sério de falta de mérito. Ele não se acha merecedor, ele não se acha capaz, ele não se acha digno, ele não se acha competente, ele não se acha, seja o que for, ele não se acha, certo? E ele não se acha e não se encontra, né? Ele fica meio perdido, né, na ilusão, na fantasia e fica imaginando coisas. Este é outro aspecto do 14 que eu quero que vocês guardem. Imaginação, tá? Só que é uma imaginação excessiva. E é uma imaginação na vida, né? Ele se ilude com as coisas da vida. Ele imagina, por exemplo, que, vamos supor assim, é uma mulher, né? Ela imagina que o marido está saindo com uma loira. Ah, pra quê? Quando o marido chega em casa, ela já chega falando: quem é aquela loira que você está saindo, que isso, que aquilo? E o cara não sabe nada, porque não fez nada. Então o 14, ele imagina as situações na vida e acredita que aquela imaginação é verdade, né? Por exemplo, ele imagina também num caso de trabalho. Ele imagina que se ele for lá, se ele fizer isso, ele vai ganhar tanto. E não é bem assim, vamos para a realidade. O 14 precisa pôr o pé no chão e ir para o físico, para o concreto, para o real. O número 5, que é a solução do 14, é o plano físico, é o concreto. O 4 também, né, do 14, é o concreto. Só que assim, o 14 ele traz a ilusão. A ilusão que vem da droga, que vem da bebida, que vem da imaginação. Ele tem sempre aquela esperança de que ele vai ser salvo. É o síndrome de Cinderela, de Bela Adormecida, de seja o que for. Vai vir um príncipe encantado para salvá-lo, né? Ou seja ele homem ou mulher, sempre vai ter que ter alguém que vai vir e vai salvar, né? Então, muita gente do 14 junta, por exemplo, o medo da miséria com essa coisa da salvação e começa a jogar. Começa a jogar na loteria, começa a jogar em cavalo, começa a jogar em jogo, né? Em mesa de jogo, vai apostar dinheiro e vai perder. Porque o 14, ele precisa pegar a vida nas próprias mãos, as rédeas da sua vida. Não vai ter nenhum salvador. Então, eu conheço pessoas que são assim muito iludidas com esse 14, que acham que a vida vai melhorar, porque ela vai apostar, vai ganhar uma bolada ali, porque vai chegar fulano de tal que está na Europa, que é o meu amor da minha vida, e ele vai me salvar, vai me tirar de casa, vai me tirar dessa situação. Ah, porque fulano vai vir e vai resolver. Então, o 14 é aquele que tem o problema, que está aguentando uma situação de sofrimento e que não tem a capacidade de organizar para solucionar aquilo de forma adequada. Ou ele vai ficar sonhando que alguém vai fazer o trabalho dele, ou ele vai entrar num processo de autodestruição, né? Entra para droga, entra para bebida e tudo que é vício, né, gente? Então, o vício também pode vir na sexualidade, ou no excesso ou na falta. Porque o 5, eu não sei se vocês lembram, que era o número da sexualidade, né? É um número sexual. Então, o 14 é a falta de entendimento da sexualidade, de como viver a sexualidade com amor. Gente, o 14 tem uma dificuldade imensa de amar, de ser generoso.
Então, como é que ele vai viver a sexualidade? O 14, ele tem a tendência a negar a sexualidade. Por quê? Porque ele quer entrar dentro das regras. Ele quer entrar dentro do quadradinho das normas, dos conceitos. Então, ele acha que vai ser uma melhor pessoa se ele não transar. Se ele não tiver uma vida sexual, ele vai se elevar, ele vai se espiritualizar, que ele vai juntar energia, enfim. Seja qual o motivo que o 14 inventar na cabeça dele, está errado. O 14 tem que aprender a se responsabilizar, inclusive pela sua vida sexual, né? Tanto para evitar, não precisar ficar fazendo aborto depois, porque isso aí vai gerar uma situação de reparação, ou para viver aquilo por prazer, né? Aprender a dar. O 14, ele quer para si, ele quer para si, ele quer para si, ele quer tudo para si, mas ele não quer dar nada. Ele não quer dar generosidade de amor, ele não quer dar uma palavra amiga. É o tipo de pessoa, né? Por exemplo, se você é amigo de um 14, a pessoa tem um 14 muito forte na numerologia, ela vai ligar para você para falar dos problemas dela. Mas na hora que você abrir a sua boca para falar dos seus, ela vai dar uma desculpa e vai sair fora. Ou seja, é uma pessoa que quer para si. Quer para si, quer para si e não consegue dividir nem coisas materiais, nem o sentimento. Não tem a generosidade em cuidar, em doar de si, não tem a generosidade de amar, né? Porque o amor, gente, o amor, ele necessita de doação completa, mais do que você tem a exigir, né? É dando o que se recebe. O 14, ele quer receber e não quer dar nada. Então, ele é uma pessoa que tem esse mundo de fantasia. Ele se envolve nessa cápsula, né, que é o umbigo dele, né, e ele vive a vida achando que o mundo é contra ele, que as coisas são contra ele, em vez de ter a percepção do que ele está fazendo de errado, né? Por isso, o 14, por esse apego, né, muito grande de dinheiro, de trabalho, de família, de bens, de herança, ele tem um apego a tudo, né? E apego a situações também de sofrimento, ele pode sofrer perdas, mas que na verdade não são perdas, são libertações. E ele precisa entender que isso vai libertar, entendeu? Por exemplo, uma herança de família, ele pode sair prejudicado numa partilha de herança, justamente porque ele precisa entender que ele precisa deixar aquilo para trás. O 14, ele precisa ir em frente, ele precisa buscar a liberdade e deixar as coisas para trás. Mas deixar, gente, não é abandonar, né? Para ele superar esse 14, porque o 14 abandona, o 14 faz aborto, o 14 explode, deixa todo mundo sofrendo e vai embora. O 14, ele vai se libertar a qualquer custo, e principalmente ao custo do sofrimento do outro. E é exatamente essa a mudança que precisa ser feita no 14. O 14 é um número de superação, então você tem que superar esses padrões de ideia, esses padrões de comportamento, superar o seu entendimento, principalmente o entendimento, porque com o entendimento a gente sempre busca fazer a coisa certa, né, gente? E quando o apego é excessivo, né, ele vai guardando, e aquilo fica parado, não entra em fluxo, né? Quando não entra em fluxo, começam a aparecer as doenças, porque água parada junta bicho, né, gente? Então, as doenças, as somatizações do 14 são muito grandes e todas ligadas ao apego, todas ligadas à falta de entendimento,
toda ligada à necessidade de se libertar. E se libertar não é abandonar. Então, o 14, ele precisa aprender o quê, gente? Individualmente, ele, com ele mesmo, né, que é o 1, ele vai ter que se organizar, que é o 4, né? Fazer uma estrutura física para ele se sustentar dentro da matéria, tendo um trabalho, tendo uma casa, tendo o que ele necessitar, para conseguir se libertar. Ou seja, ele precisa de uma estrutura para depois se libertar, gente. Porque a estrutura, ela é o ponto de apoio de todas as pessoas. Então, por exemplo, eu quero viajar pelo mundo, eu quero ser um 5, eu sou um 14, então eu vou direto para o 5, eu vou ser um viajante, vou pôr a mochila nas costas e vou embora, né? E o dinheiro, né? Quem vai pagar essa viagem? Quem vai pagar as passagens? Certo? Então, o 14, ele tem também a outra palavrinha que eu quero que vocês guardem do 14, que é dependência. Ele depende muitas vezes. Ele vai depender da família, ele vai depender da herança da família, ele vai depender do marido, ele vai depender da mulher, ele vai depender do filho, ele vai depender do amigo, ele tem a dependência. Ele quer fazer as coisas, ele quer ter a liberdade à custa dos outros. Entendeu? Então, assim é fácil, né, gente? Assim é legal, né? Mas não é por aí. Essa dependência, ela vai ser cortada um dia, né? E aí o 14 vai entender isso como perdas. Mas na verdade não são perdas, são coisas que são retiradas da sua vida para que ele aprenda a controlar a si mesmo, controlar a sua imaginação e ir para a realidade. Então, o 14 é muito, muito, muito insatisfeito. Ele precisa do aprendizado de valorizar aquilo que ele tem. Então, por exemplo, o 14, ele tá casado, quer tá solteiro quer tá casado, ele tá no emprego, ele quer ir para um outro, aí ele chega no outro, aquele antigo era tão melhor. Então, ele tem muita insatisfação. E isso traz muito o quê, gente? Desequilíbrio emocional. Porque a insatisfação, não tem coisa pior do que insatisfação, né, gente? Se tivesse que trabalhar num lugar ou realizar um trabalho que eu não gostava, insatisfeita, é muito ruim, muito ruim. Ou estar dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de um relacionamento e estar insatisfeito, né? Então, por que ele é insatisfeito? Porque ele tem falta de entendimento. Ele não sabe valorizar aquilo que ele tem. Ele gosta do chuchu do quintal do vizinho. O dele não presta, entendeu? Então, o 14 ele precisa de um grande trabalho de entendimento, de entender ele próprio, de entender ele dentro das situações, de entender como fazer essas mudanças, de entender que quando chuta o balde ele vai causar sofrimento. Pode ser somente essa a forma que ele consiga fazer a mudança, mas ele tem que assumir, entender que ele vai, né, sofrer. O 14 é o número dos ciganos, daqueles que vão para o mundo, que vão para a vida e que leva todo mundo junto, né? O cigano leva a casa, leva a mulher, leva as crianças, leva o cachorro e o papagaio. E o 14 veio para ser livre, né? A solução do 1 mais 4, que é igual a 5, 14/5, ele veio ser livre, veio ser independente. Então, o 14, ele tem que buscar a independência financeira, não depender de nada nem de ninguém, a independência emocional, a independência dentro das situações. O 14 é livre,
O 14 é destemido. Então, vai trabalhar com viagem, vai trabalhar com vendas, vai trabalhar com imobiliária, coisas que tem movimento, que a pessoa não fica dentro de um escritório trancadinho o dia inteiro, porque não vai rolar, certo? Então, ele não tem... o 14 é um medo absurdo da mudança. Então, ele tem que mudar o seu entendimento, ele tem que mudar a sua vida e ele morre de medo da mudança. E o 14, gente, vai mudar muito, porque é 14/5. O 5 vai tirar tudo do lugar, vai trazer as mudanças, quer a pessoa queira, quer não. Então, é o tipo de pessoa que vai sofrer a mudança e não promover a mudança. O 14, se você realmente estiver disposto a fazer esse número de superação, nada vai permanecer na sua vida e você pode, por vontade própria, por organização própria, fazer essas mudanças. E é mudar de lugar, é mudar de profissão, é mudar de família, é mudar de casa, é mudar de emprego, é mudar de profissão, é mudar de interesse, é mudar a crença, é mudar a espiritualidade, mudar as ideias, muda o cabelo, depois muda de novo. Entendeu, gente? É isso. O 14 precisa primeiro perder o medo da mudança. Perder essa necessidade de manter tudo do jeito bonitinho. É um excesso de apego, inclusive e principalmente a situações de sofrimento, né? Tá dentro de um lugar, dentro de uma família, dentro de um trabalho, dentro de uma situação, tá sofrendo e não sai. Certo? Este é o 14. Não vai vir em Salvador, não vai ter jogo que vai dar dinheiro, não tem, gente. É esforço. O 5, ele traz a mudança. Então, não necessariamente você vai precisar de dinheiro para mudar, porque a mudança é aqui dentro, né? A mudança é interna, né? Você tem que solucionar dentro de você este medo da mudança, se responsabilizando, né? E a responsabilidade, gente, também para com o outro. Não é só assumir a própria vida, não. A responsabilidade de que você pode causar sofrimento no outro. Então, você se responsabilizar pela sua mudança e por não deixar as outras pessoas sofrerem por causa da sua mudança. Entendeu? Porque o 14, por exemplo, vamos lá agora. 14 na alma. Falta de entendimento de manhã, de tarde e de noite. Não entende nada do que está acontecendo. Imagina, a imaginação demais fértil. Imagina as coisas e acredita na sua imaginação, né? Vai querer achar que tem alguém que vai salvar, uma situação que vai salvar? Não vai, tá? 14 na alma é falta de entendimento e você vai ter que mudar para pôr o pé no chão, para entender a realidade da coisa e assumir responsabilidade. Veio crescer, certo? Então, vai assumir a responsabilidade pela sua mudança, né? E buscar essa mudança, porque o 14 na alma, ele sempre vai encontrar situações, porque é inconsciente na alma, né, gente? Ele vai sempre encontrar situações onde ele vai ficar amarrado, né? E esse amarrado vai causar dor, vai causar sofrimento. Então, é uma pessoa que vai ficar amarrada no trabalho, uma pessoa que vai ficar amarrada dentro de um relacionamento, é uma pessoa que está amarrada dentro da família por obrigação e não por amor. Certo? Na personalidade. Personalidade é aquilo que você tem que ser, né, gente? Vindo no 14, você veio resolver essa história nessa vida, né? Então, o 14 é você ser liberto. Você entender as situações, buscar o entendimento, buscar a organização, buscar a solução
para mudar, não é chutando balde, não é brigando, não é gritando, não é, se prendendo também. O 14, ele, na personalidade, ele veio para se compreender, se entender, entender o que ele quer, e o querer dele tem que sair o foco, né, daquele entendimento. Aí o outro vai fazer para mim. Não, eu tenho que fazer a minha mudança. E eu vou me organizar e eu vou fazer. E desapego, né, gente? 14 viaja, é o cigano que viaja. Então, na personalidade, isso pode gerar também, gente, algumas perdas no seguinte sentido, da pessoa não ficar apegada na família. Então, muito cedo, vai perder a família. Vai perder o pai, vai perder a mãe, vai perder a situação familiar que estava acostumado, vai perder bens de família, vai perder a ingenuidade. Vai ter que crescer logo, né? Na personalidade, você vai adorar viajar, vai te fazer muito bem viajar, conhecer outros lugares, ser um cigano, mas entenda que você precisa ter responsabilidade. Na missão de vida, você tem que se libertar de alguma situação de aprisionamento nesta vida. Ou família, ou casamento, ou os seus padrões de comportamento, as suas crenças, os seus pensamentos. O 14 na missão de vida veio para conquistar a sua liberdade de forma responsável e de forma que não vá causar o sofrimento nas pessoas, entendendo que cada um tem o seu limite. E ele também, né? Ele não vai ficar aguentando, porque vai chegar uma hora que vai chutar o balde, não vai aguentar mais, né? Então, aprender a resolver as coisas, promover as mudanças de uma forma organizada, civilizada, de uma forma harmônica, né, gente? Então, aprender a amar também, né? O 14 na missão de vida, a pessoa precisa aprender a generosidade. A generosidade que vem de dentro, né? Porque o 14 é muito raivoso, né? Ele contém aquela raiva, explode de raiva. Não, o 14 ele tem que ir para a generosidade, que é o oposto da raiva. E ele vai ter que ser generoso com ele mesmo, no entendimento, e generoso com as pessoas. O 14, na missão, veio aprender a amar e a se doar. Generosidade, tá? Essa é a palavra da missão de vida. Agora, de forma geral, né, gente, em qualquer lugar que esteja o 14/5, vai trazer muitas mudanças para que a pessoa tenha o aprendizado do desapego. Então, é limpar armário todo ano, é não juntar coisa. Deixa aí as pessoas, deixa aí as amizades, deixa aí as coisas, deixa aí o trabalho, deixa aí embora a promoção, deixa ir. Certo? Desapego, 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 mudança, mudança, mudança. Este é o 14. Então, aqui eu tenho todas essas atividades de reconhecimento, tem os questionamentos pessoais e as atividades práticas, para vocês tentarem entender um pouquinho desse universo 14, que é um universo tão vasto, tão iludido, tão sonhador e que precisa ser superado, porque o equilíbrio é necessário, né, gente? Então, gratidão, paz e luz. Até a próxima aula, que vai ser do número 16.